Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso Pensamento Livre. Eu sou o Fernando Guimarães, fico aqui na apresentação e mediação. Comigo, participante fixo, Matheus Santana. Beleza, Matheus? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Esse é o nosso programa piloto e eu quero agradecer o Gustavo Fagundes, que aceitou nosso convite aí para participar, e ele trouxe... Boa noite, Gustavo. Boa noite. Ele trouxe o tema aí do convergência nacional, união, nacionalismo, e vai ser discutido do ponto de vista por que isso, quais as vantagens, a utilidade, o objetivo, para que serve, como conseguir, qual é a necessidade, e ele vai colocar esse tema aí na pauta. Nós tivemos aí uns 4 dias para pensar sobre ele. Então é isso, Gustavo, fica à vontade. Então, moçada, só um minutinho que o Fred chegou. Opa! Agora estamos com o time completo. Bom que deu certinho, Matheus, por alguma razão, se o microfone... Ah, não, beleza. Eu fechei ele aqui. Ah, não. Show. É porque eu não conheço a ferramenta muito bem. Se clicar nele, você fecha o seu áudio. Fala, Fred. Entendi. Demora. Opa, boa noite. Tá com seu compromisso é a camisa do glorioso Náutico Clube Capiberibe aí, né, Fred? Sim, sim. Deixa eu apresentar, esse é o Gustavo, um grande amigo meu desde 2010, já moramos juntos, já aprontamos muito juntos. E nós já iniciamos a gravação e é o seguinte, se você puder, o Gustavo, por exemplo, o programa é dele, né? Porque ele é o convidado, ele trouxe o tema. Você faça aí, juntamente com o Matheus, as ênfases e os contrapontos, com todo o respeito que o nosso convidado merece, e eu fico na mediação, eu só faço complemento. Beleza? Beleza. Vai lá, Gustavo, manda ver. Então, gente, esse tipo de exposição é exposição nova para mim, então, assim, eu não fiz nenhum preparo disso. É uma coisa que eu já penso há muitos anos, então, assim, o preparo, na minha visão, ele sempre houve, porque é uma coisa que eu acredito. E com base no meu conhecimento da história das nações, da história da construção política, essa questão da convergência nacional sempre foi uma questão necessária. A gente não constrói um país sem uma nação. Isso é sem sombra de dúvida. Ah, mas por que esse tipo de exposição? Por que a gente não constrói um país sem uma nação? Porque um país nada mais é que uma linha geográfica no mapa que tem um porteiro que fala quem pode entrar e sair, e tem um outro porteiro do outro lado falando quem pode entrar e quem pode sair também com um pedaço de papel. Isso foi inventado em alguma época, alguma pessoa falou essa terra é minha e encontrou gente burra o suficiente ao redor para acreditar no que ele estava dizendo. Então, por essas razões, por essas pequenas microcaracterísticas que foram se construindo ao longo dos séculos, das décadas, desde a formação dos primeiros estados nacionais, se formou dessa forma. Então, o estado mais antigo que a gente tem. O estado mais antigo que a gente tem são os estados asiáticos, com uma presença muito grande da China, principalmente agora. E a gente tem outros estados também que foram se formando e foram se destruindo, alguns impérios, passa pelo Império Romano, Império Inca e todos os outros. Qual que é a grande questão? A grande questão é que nenhum estado, de fato, ele conseguiu qualquer desenvolvimento que fosse expressivo sem a construção de uma nação. Construção de uma nação se dá de que forma? A identificação do povo com aquilo que o circunda. Fica parecendo que é uma coisa muito divergente, se a gente for olhar por classes ou por etnias, mas se a gente for olhar no cerne, não é tão difícil. Tipo assim, não é uma coisa tão diferente de um povo e outro. Quando a gente olha, por exemplo, a pirâmide de Maslow, que é um grande pensador do marketing, pirâmide de Maslow você coloca que as primeiras necessidades são as necessidades fisiológicas, depois vão para as necessidades de segurança, as necessidades fisiológicas, depois de segurança, depois as necessidades sociais, depois as necessidades de estímulo. Não necessariamente você completa um nível para você subir o outro, mas quando você tem os níveis de baixo não atendidos, eles aparecem de forma mais intensa. Quais são as necessidades, basicamente? Necessidade de moradia, necessidade de segurança, a necessidade de reprodução, depois vem a necessidade social, com a
um desempenho de alguma tarefa, depois vem a questão de você ser reconhecido por uma tarefa. Se você for olhar em todas as sociedades, todas elas convergem nesse ponto. O problema é no momento que uma sociedade coloca, que um grupo social, ele coloca que ele precisa colonizar o outro ponto. Aí você já começa a questão do etnocentrismo e tudo mais. Qual que é o grande problema? O problema dessas questões de dominação, dessas questões geopolíticas, que você tem que sociedades organizadas o suficiente para tomar conta de sociedades que não têm organização alguma. A colonização brasileira, a colonização do Brasil está aí para dizer isso, a colonização dos outros países asiáticos está aí para dizer isso, países africanos que seguiram a regra do dividir para conquistar. E por que eu trago isso tanto em voga? Por conta do seguinte, hoje, desde 1500 até hoje, a gente teve pouquíssimos relatos de uma história de construção de nação no Brasil. A gente teve um pequeno surto na época do encilhamento, depois a gente teve um outro pequeno surto na época do Dom Pedro II, mas de uma forma muito breve, de uma forma muito rasa. Assim, foi um início, mas aquele início, digamos assim, um início torto. Porque, assim, primeiro veio a família real, fugiram de Napoleão. Aí criou aquele negócio de Estado, Portas das Nações Amigas, o Estado, e pororó. E a partir depois de Dom Pedro I, quando veio Dom Pedro II, veio as primeiras questões de ciências do Estado. O que são as ciências do Estado? A ciência de administração pública é a forma de levar o país com seriedade de Estado e não de colônia. Ok. Existem relatos da questão do superávit público na época, as primeiras técnicas de contabilidade a nível de política pública começaram nessa época também para melhorar alguns tipos de contexto, mas aí, bom, a democracia veio, há de se ressaltar que a nossa democracia é fruto de um golpe, o que é uma coisa muito triste, né, ter o golpe desde o início da democracia, mas infelizmente foi assim e a gente não tem muito o que falar a respeito. Bom, depois disso a gente teve um outro surto ali com Getúlio Vargas, mas muito de leve. Assim, Getúlio Vargas tem um viés nacionalista, ele tinha uma capacidade de gestão de poder, da gestão dos poderes muito boa, mas essa busca por um interesse, digamos que coletivo, de desenvolvimento nacional, dura pouco, quando você tem um grupo muito pequeno de pessoas e muito interessado em manter seus próprios interesses. É nesse ponto que o Brasil falha. É nesse ponto que o Estado brasileiro falha. Por quê? A corrupção se torna uma coisa naturalizada. Se deu certo, que bom. Se não deu certo, que pena. E a vida que siga. Aí, bom, depois vem Juscelino Kubitschek, atrás da ditadura em 10 anos, mas estoura uma inflação inimaginável no país, que só foi superada em 91. E, nesse meio tempo, vem a ditadura militar com esse surto psicótico nacionalista, que, assim, foi muito bom para a indústria, mas foi péssimo para todos os outros setores do país. Nessa mesma conversa nacionalista, vem Fernando Collor, mata a indústria nacional em uma canetada, e o papo é simples, pelo país, pela nação, pela construção de um país, mas como você não tem uma ideia disso consolidada, qualquer retardado que pega a bandeira nacional e balança, o pessoal veste a camisa da CBF, lembrando que a CBF é muito mais vinculada ao futebol do que vinculada à construção de uma nação, mas ela representa muito bem o desconhecimento do que é uma nação para o povo brasileiro. Por quê? O símbolo máximo do brasileiro, no momento em que tenta se politizar no sentido nacionalista, é pegar uma camisa de futebol e ir para a rua. Isso é totalmente distorcido. Collor fez isso, a ditadura fez isso. Naturalmente, desculpem quem votou nele ou quem apoia, tá? Mas eu acho um retardado. Esse animal que está no Planalto, que ninguém sabe como foi parar lá, e isso vai acontecer repetidas vezes. Por quê? Você não é contra o Brasil, digamos assim, nesse tipo de ideia. Se você é contra mim, você é contra o Brasil. Mas eu posso ser perfeitamente contra os interesses do Estado falando que é pelo Brasil, já que não existe a construção de uma ideia nacional de desenvolvimento. Não existe a construção de um projeto a longo prazo. Isso, assim, o Ciro Gomes fala, tal, mas essa já é uma demanda histórica há muito tempo. Se sabe que todo mundo, arremetendo aos tópicos iniciais, se sabe que toda a população vai ter a necessidade de segurança, que de forma progressiva ela vem diminuindo, a necessidade de acesso à educação de qualidade, que vai cada vez sendo mais segmentado,
a saúde, que mais uma vez vai sendo cada vez mais segmentado, mas aquele papo constante de que isso é pelo desenvolvimento do país, de que isso é para trazer o desenvolvimento, a promoção de emprego, esse papo sempre está aí, só que esse papo nunca tomou consistência de fato. O pessoal esquece muito fácil. Então a gente tem uma população que vive dentro de um cercadinho nacional, dentro de um cercadinho de fronteira, que tem uma conduta muito mais reativa com relação ao país do que uma conduta proativa com relação ao país. Ah, mas por que você está falando isso? Bom, quando a gente olha os outros estados que hoje são ditos como estados desenvolvidos, a gente tem uma presença muito forte de uma construção nacional. Só não se cita o exemplo da China, que a construção geopolítica da China foi um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, a construção da Coreia do Norte da década de 50 até agora. Coreia do Norte não, Coreia do Sul. Construção geopolítica da Coreia do Sul da década de 50 até agora. Quem era a Coreia do Sul antes da década de 50? Já era um Estado consolidado com um povo com um traço cultural característico em todo o seu território. O uso da ideia nacionalista e o posicionamento geopolítico da Coreia do Sul fez com que a Coreia do Sul tivesse construído políticas públicas consistentes e políticas que são políticas que são impossíveis para o setor privado fazer sozinho e que fazem com que a Coreia do Sul seja o que é hoje. Mas a Coreia do Norte também é um Estado. Só que a Coreia do Norte é um Estado sem construção de nação. A Coreia do Norte é um grupo de pessoas que não sabe porque nasceu lá, mas tem que respeitar o regime, senão morre. É outra história. União Soviética. União Soviética, aos trancos e barrancos, foi um negócio muito... tipo assim, meio que ele perdeu a briga, mas quem ganhou ainda não se mete. Não é o Estado mais desenvolvido da face da Terra, mas não é de se negar que a tecnologia militar e aeroespacial deles é muito difícil de ser atingida. Tanto é que eles têm um peso geopolítico muito importante. Aí você tem também a questão francesa, você tem também a questão francesa, você tem também a questão da industrialização da Inglaterra. Tudo isso gira em torno do quê? Primeiro foram estados que foram se consolidando, depois foi a cultura de um povo que vinha junto dentro desse território, e depois foi feito o uso desta construção para trazer o desenvolvimento. O desafio que se lança é o seguinte: como fazer isso no Brasil com a população que a cada época de 1500 até 2020 vem mudando, que é um conjunto populacional muito grande de pessoas que vieram da África, um conjunto populacional minoritário, mas muito miscigenado, de pessoas que vieram da Europa ou de outros países, Europa e Japão, cada um com traço cultural característico, num estado imenso, que o Brasil é um dos 6 maiores países do mundo, isso em território. É ótimo para uma questão de recursos, mas é péssimo para a construção de uma nação, fazer com que esse país fazer com que dentro desse território todo esse povo tenha uma convergência. Eu acho que essa convergência ela não vai acontecer, porque pela mesma razão de que todos esses países que foram de uma forma mais, vamos colocar assim, de uma forma mais acentuada, criaram esse traço cultural, ou são estados muito antigos, aí entra o exemplo da China, e são estados não democráticos. Se é um estado não democrático, quem vai tomar conta? Quantas vezes a gente vai ter que fazer tentativas e erros até chegar nessa questão de desenvolvimento? Porque esse contexto geopolítico da China é irreplicável no Brasil. Mas a democracia também se mostra parcialmente impossível, embora desde a redemocratização até agora você tenha melhores indicadores sociais, tem melhores indicadores de educação e tudo mais. Qual que é a questão? Eu acredito na questão da construção de uma nação, mas eu duvido muito que isso vai acontecer aqui. Eu duvido fortemente. Eu acho isso muito mais fácil de ocorrer na Bolívia, na Argentina, talvez no Chile, mas eu acho que aqui a gente tem um caminho muito longo para percorrer. Eu acho esse caminho impercorrível. Essas são minhas considerações e está aberto. Obrigado, Gustavo. Quem começa? Matheus, você pode abrir seu microfone, por favor? Agora. Aí. Pronto, estou aqui. Eu entro por último aí.
Cara, parabéns. Seu conhecimento histórico é bacana demais. Eu não tenho tantos dados assim e tantas reflexões. Com certeza você estudou bastante nisso aí. E eu estou tentando aqui elaborar na minha cabeça qual que é o seu ponto de vista. E aí você vai me dizer o quanto eu estou certo. Mas essa construção de nação que você fala tem a ver com as pessoas se agruparem em torno de lideranças, né? Então, né, você citou exemplos aí, né, onde tem às vezes ditadura ou estados democráticos, mas em todo caso você tem ali as pessoas se agrupando em torno de lideranças com as quais elas se identificam. E aí eu concordo com você que a China é um péssimo exemplo, porque ali não tem identidade de valores. As pessoas não seguem alguém que elas admiram, alguém com quem elas se identificam. Elas seguem alguém que falou que é isso, ou então a forca, né? Então, é um péssimo exemplo e, de uma forma ou de outra, isso sempre acaba caindo para a política. Existe um consenso geral que, né, de associar líderes com políticos, que é uma coisa que, na minha visão, não cabe muito. Eu não vejo políticos como líderes, mas a gente deixa essa parte para depois. Primeiro você vai falar se eu estou acertando na minha avaliação do que é a sua ideia. Né? O que não vai acontecer no Brasil são as pessoas começarem a identificar essas lideranças. Né? Porque a gente não tem. O primeiro lugar onde a gente busca é na política e ali nós não vamos achar. Né? Você fala do Bolsonaro. Todo mundo acha esse cara um boçal. Todo mundo, assim, 77%. parando para pensar na quantidade de pessoas, pelo menos do meu convívio, vocês devem pensar também, a quantidade de pessoas que falam, cara, eu não queria de jeito nenhum esse cara, mas eu votei nele porque ele é péssimo, mas o PT era pior. Então, quer dizer, isso é critério para escolher lideranças? Você tem só duas opções, as duas são péssimas. Não acredito. E você tem que ir na menos pior. É uma das coisas que me faz desacreditar de políticos como figuras de liderança. Mas só recapitulando, para ver se a gente está na mesma página. Quando você fala de construção de nação... Posso falar? Vai lá. Então, o que acontece? Dentro dessa construção de nação, a criação de líderes, ela vem, na minha visão, de um terreno fértil que tem questões em comum que são amplamente debatidas. Né? O que acontece? Na China, por exemplo, 87%, se eu não me engano, tá? Mas eu posso revisar esse dado, porque eu tenho muito tempo que eu não vi. Mas não vou falar um número concreto, vou falar de forma abstrata. A maior etnia da China é a etnia Han. Essa etnia está distribuída por toda a parte da China, com exceção do Tibete, que tem um outro tipo de etnia, e em Taiwan. Bom, querendo ou não, essas pessoas são de uma etnia comum. E se torna mais fácil, até pelas pessoas serem da mesma etnia, de que não existam questões revolucionárias muito sérias, já que o Mao Tse-tung é da etnia Han, o Chen Xiping é da etnia Han, todos ali estão pela etnia Han. Alguns vão ter que morrer, mas os outros da etnia Han, que é a maioria, vão digamos assim, usufruir do desenvolvimento que será a longo prazo. Já que existe uma etnia que é majoritária e existe também um contexto de liderança sólido, qualquer projeto, isso numa empresa ou num país, qualquer gerenciamento de projetos tende a funcionar. Porque todo o resto de desvios são desvios em torno da média. Só que a regressão linear ela continua. Por exemplo, mas o problema disso é que é pela imposição da força do partido. Sim. Esse é o problema. Por isso que eu tinha colocado que a China... Aí, nesse sentido, você está criando uma convergência nacional, mas é pela imposição, pelo medo, pela força que eu tenho. Sem dúvida. E então, até que ponto ter uma convergência nacional pela dominação da totalidade das pessoas, até que ponto uma convergência nacional, porque eu estou mandando, seja uma coisa que ajude
na liberdade das pessoas. Sim, sim, sim. Porque existe uma questão também. Fred, né? Fred, prazer, cara. Você é estrangeiro? Eu sou mineiraço da Colômbia. Mineiro da Colômbia, massa. Não, cara, deixa eu te falar. Só terminando de. Eu já vou esclarecer esse ponto, só deixa eu terminar o que eu te colocado com o Matheus. Porque eu concordo com o que você falou totalmente. Sabe? Até que ponto isso vale a pena. O ponto que eu queria chegar em relação ao que o Matheus tinha colocado era que, assim, no momento em que você tem uma etnia próxima ou uma consciência muito parecida na população, porque, assim, a China foi alastrada 2 vezes por uma grande fome. Então, assim, qualquer governo que fala que vai acabar com a grande fome vai ter um apoio, doa quem doer, porque é melhor você, digamos assim, morrer de trabalhar do que morrer de fome. Pelo menos essa era a consciência da época. Porque se nada for feito, o pessoal vai continuar morrendo de fome. Entendeu? É um país super populoso, é o país mais, se eu não me engano, é o país mais populoso, mas é o mais populoso. É o país mais populoso. E houve uma época, no momento que o Mao Tse-tung assumiu o poder, que ele se tornou o Mao Tse, que o governo chinês ele pegava a população e jogava nas comunas populares, dando um balde e uma pá. E falava assim, o resto vocês se viram, vocês constroem casa, vocês plantam arroz, tudo mais. A grande fome realmente acabou, mas há um custo severo de liberdade. Mas você há de convir comigo que não adianta liberdade com fome. Qual que era o ponto que eu quero chegar nesse momento? O ponto era que existia uma linha característica em comum entre todos eles, existia alguém da mesma etnia, num contexto muito similar, que disse que ia resolver o problema. Esse problema foi resolvido. Na França, a gente teve a questão dos movimentos iluministas e tudo mais, que a gente teve a questão da ascensão da burguesia, que teve influência na população. Lembrando, tipo assim, que os franceses eles são de uma etnia muito próxima, né? Que são os caucasianos, com uma ou outra herança nórdica, mas muitos, até períodos que antecediam a primeira Revolução Industrial, não saíram da França. Então, a cultura entre eles era muito difundida. Na Europa, a gente tem a característica de que cada estado ele tem características muito precisas dentro das suas fronteiras, porque são estados pequenos. Então, no momento que você pega o traço dessa população inteira e fala assim, gente, todos pensam a mesma questão com relação à Inglaterra. Todos pensam a mesma Gustavo, questão com relação à questão do desenvolvimento. Minutinho, só por questão técnica aqui. Chegou uma mensagem falando que, como a gente está no 0800, eles vão terminar a reunião em 10 minutos. Só que semana passada isso não aconteceu. A gente ficou 1h40 e não terminou a reunião e a gravação ficou até o final. Então, não sei, viu, galera? Eu não pago isso aqui, então, se cair em 10 minutos, caiu. Vai cair. Semana passada foi a amostra grátis. Será que foi? Mas é só fazer qualquer coisa a gente migra para o WhatsApp também, bota o celular na frente, qualquer coisa. Beleza, então. Aí o que acontece? Qual que é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar nesse sentido, Matheus, é que a construção de uma liderança nacional, normalmente ela vem depois que a população toda tem um problema por igual, um problema característico. O problema do brasileiro, o brasileiro detesta corrupção, mas ele não faz ideia do que é. Mas quando o problema é fome, iminência de guerra ou similaridade de etnia, fica mais fácil de se construir uma nação a partir daí. Porque, por exemplo, eu não faço ideia de quantos tipos de etnia tem no Brasil. Tem índio, tem negro, tem mameluco, tem preto, tem pardo. Isso só numa paleta de cores possíveis, de tons de pele. Aí tem a pessoa que veio, aí tem aquele grupo de pessoas que oriundas de países africanos diretamente, outras pessoas que nasceram no Brasil mais de descendência africana. Aí você tem os mestiços de africano com europeu, mestiço de europeu com japonês, e cada um com um tipo de cultura diferente. Esses tipos de pessoas se alocam na sociedade de forma diferente, uns em favelas, outros em autonomias, outras em cidades pequenas, na mesma classe econômica, de forma monetária, do que as pessoas que vivem em condomínio, mas mora numa cidade pequena, do lado da pessoa da favela que está super bem com isso. Então, assim, é difícil ter um terreno fértil com pessoas tão diversas. Porque no momento que fala assim, contra a corrupção, todo mundo é contra a corrupção. Mas que corrupção? Qual corrupção? Essa corrupção está onde? Todo mundo quer o desenvolvimento. Mas que desenvolvimento?
Porque se você perguntar para uma pessoa de classe média que desenvolvimento ela quer um desenvolvimento que não tire a empregada negra dela de dentro de casa. Mas se você perguntar para essa mesma empregada negra, ela quer um desenvolvimento que não vai fazer com que ela trabalhe mais na casa daquela pessoa perguntada em pergunta anterior. Ah, mas eu queria um país igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem empregado. Ah, então, mas eu não quero abrir mão, mas eu quero desenvolver, mas você quer desenvolver tudo. Então, assim, essa ausência de convergência gera atrito. Quando Getúlio Vargas ele tentou conversar com a elite para fazer um Estado nacional, isso já dentro da democracia, essa mesma elite que ajudou a promover o retirou. Porque isso não era razoável para interesses fragmentados. Por exemplo, todo mundo aqui em Belo Horizonte, trazendo para exemplo local, todo mundo aqui em Belo Horizonte sabe que a gente precisava de uma linha de metrô mais eficiente. Pelo menos a padrões de São Paulo. Pelo menos. E olha que de São Paulo ainda já não é tão bom, mas pelo menos é muito maior do que aqui. Todo mundo tem essa convergência. Mas sai dessa convergência, ninguém concorda com mais nada. Então é muito difícil a gente ter uma liderança que vai atender esse ponto que é comum a todos e vai atender os outros pontos. Em todos os outros pontos, cada um pensa de uma forma. Então, assim, esse tipo de construção de liderança, esse tipo de construção que vai fazer com que o Brasil se torne um Estado-nação, ele não vai existir. Pelo menos eu acho que não consegue existir a curto prazo. Todos aqueles que tentaram, ou foram chamados de golpistas, ou acabaram na forca. Bom, acho que eu consegui deixar um pouco mais claro o posicionamento. Deixa bom. Tá chegando aqui para a minha contagem regressiva. A minha ideia é que assim que... Acho que dá tempo de alguém fazer um comentário, aí vai cair. Aí você abre outra, Matheus, porque essa fui eu que abri, não vou conseguir abrir de novo, né? Deve ser por isso. Aí quando cair, você abre uma reunião? Até consegue, mas vamos fazer uma experiência. Já vamos tentar resetar essa direto. Pode parar a gravação. E aí, beleza.